Iniciando agora o terceiro vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre o transfundo histórico, sobre como o autor apresenta Jesus, que a gente já começou a falar, mas vamos terminar de falar sobre isso. Alguns termos repetidos, né? Vamos ver o que se repete, e uma passagem única, tá? Então vamos lá, transfundo histórico, tá? Vamos pensar aí nos romanos, tá? César Augusto morreu no ano 14 depois de Cristo. Ele foi um grande administrador. E aí, o que se diz dele? Que ele construiu uma grande cidade, uma grande metrópole. Existe uma frase que fala o seguinte, ó, que ele pegou Roma feita de barro e a entrega em mármore, feita de mármore. Ou seja, ele caprichou. A cidade aí é uma cidade famosa, é uma cidade grande, é uma cidade rica, é uma cidade sofisticada para a época. Essa é a cidade. Diz que se trabalhava na cidade dia e noite. Historiadores contam que dava para se ouvir o martelo das obras na madrugada, ou seja, era uma cidade agitada, era uma cidade onde se trabalhava muito. Daí a importância, né, de Marcos escrever sobre o servo que faz, que trabalha, que está agitado, que está fazendo as coisas acontecerem, que não para, né? Esse trabalho ininterrupto de Jesus, né? Porque a cidade era assim, e ele está mostrando Jesus como alguém que se identifica com a cidade, com o ritmo da cidade. Olha só que interessante, né? Então, ó, depois que morre esse César Augusto, Tibério César é quem assume, tá? Então, Roma tem aproximadamente 1 milhão de habitantes. Para uma cidade lá naquela época, né? Primeiro século, uma cidade, nossa, enorme, 1.000 habitantes, né? 1 milhão de habitantes, quer dizer, 1 milhão de habitantes, muita gente, né? Uma cidade muito grande. Então, era uma cidade rica, era uma cidade poderosa, mas era uma cidade com a moralidade baixa, uma cidade decaída. Era conhecida, ó, se chamava uma Roma de a cloaca do mundo. Olha só como era apelidada, a cloaca do mundo. Então, ó, diz que todos os imperadores de Roma que passaram por Roma eram homossexuais, com exceção de Cláudio, mas aí diz que a esposa de Cláudio era prostituta. Olha só que coisa, gente. Então, ó, os historiadores falam acerca de Roma que ela era uma cidade com a moralidade decaída mesmo, uma moralidade baixa, tá? E eu queria falar um pouquinho sobre os saduceus. Por que eu quero falar sobre os saduceus? No contexto de um livro escrito para os romanos. Porque tem um episódio aqui que eu acho bem interessante, que é quando Jesus entra no templo e Jesus, ele vê que está todo mundo, que está tendo comércio no templo, e aí Jesus dá chicotada, derruba as coisas dos cambistas, né? Uma cena que, sinceramente, é difícil de imaginar, né? Porque a gente vê Jesus tão assim, mais passivo, né? Tem uma ideia de Jesus diferente, né? E aí Jesus chega no templo e ele fala e ele briga, né? Ele fala de não fazer do templo um lugar de negócios, e o texto fala que ele pede, dá chicotada mesmo, né? Então, eu queria falar sobre os saduceus por causa desse contexto, tá? Os saduceus, eles receberam de Roma a oportunidade, olha só, de administrar o templo. Então, os saduceus eram essas pessoas que administravam o templo, tá? E esse templo era uma mina de ouro, gente. Por quê? Porque tinham 3 festas que os judeus vinham para o templo para fazer as festas. Os judeus vinham para esse templo. E aí, ó, é a festa da Páscoa, a festa de Pentecoste e a festa dos tabernáculos. E aí, ó, os saduceus, eles administravam o templo. A gente vê que depois que Jesus vai lá no templo e faz essa bagunça e destrói, derruba e tal, e briga, eles começam agora, a princípio, a perseguição era mais os fariseus contra Jesus. E os fariseus se juntando com os herodianos. Lá no capítulo 3 a gente vê isso, contra Jesus. Agora, depois disso, a gente vê os saduceus agora também já entram nessa briga, já se unem com os fariseus, porque eles agora já querem também derrubar Jesus. E já começa a sair, começa a ser
serem opositores também de Jesus e de sua pregação. Mas o que acontece? Jesus confronta o comércio no templo. Ele fala que aquele comércio é uma corrupção. E ele confronta esse comércio, tá? Porque você veja bem, os fariseus, eles tinham esse poder de administrar o templo. E aí, todas as pessoas que vinham para essas 3 festas anuais, elas tinham que comprar suas oferendas, os sacrifícios que iam ser feitos no templo. Tudo que eles compravam para o templo, eles tinham que comprar na moeda judaica. E aí tinha que fazer o câmbio. Quem fazia o câmbio da moeda? Olha só que mina de ouro. Quem fazia? Os saduceus. Então, eles eram um grupo religioso, né? A gente viu isso na semana passada, mas eles eram um grupo religioso que eram de pessoas ricas, de pessoas que tinham poder, de pessoas que tinham influência, que tinham dinheiro e que tinham um relacionamento com Roma. Também por conta do templo e da administração do templo. E aí Jesus vem, está lá em Marcos 11, 15 a 19. Vamos ler lá, Marcos 11? Acho que vale a pena a gente ler esse texto, porque a gente não está conseguindo ler muita coisa, mas a gente lê alguma coisa. Marcos 15, Marcos 11, 15, fala assim, e foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Olha só, porque não era só comércio. Talvez estivesse vendendo por preço justo, de uma forma mais tranquila e tal, Jesus não ia talvez ter, arrumar não arrumar problema, né? Resolver o problema, né? Jesus não ia passar de largo, não ia se incomodar, talvez, né? Mas aí, expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Olha só, estava vendendo para oferendas, lá, ofertas lá no templo, né? Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Olha só, covil de salteadores, ou seja, estavam roubando. Qualquer semelhança, gente, porque veja bem, o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando de venda injusta, está falando de se envolver com Roma para vender e para obter lucro, para explorar as pessoas. Ele está falando covil de salteadores, é disso que Jesus está falando, entendeu? Então Jesus chega chutando mesmo, para com isso e tal. A partir daí os saduceus começam de forma mais severa, perseguir Jesus, ir contra Jesus. E aí o texto vai falar bem legal aqui, deixa eu ver aqui. No versículo 18, logo a seguir, olha só o que vai falar. E os principais sacerdotes, que eram os saduceus, e escribas, ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque a multidão se maravilhava com a sua doutrina. Então, e os principais sacerdotes aqui, a partir daqui, de uma forma mais forte, eles começam a ver uma forma de matar Jesus. Agora quer matar. De uma forma de tirar-lhe a vida, tá? Porque eles temiam a multidão, eles estavam manejando aí, juntando com os escribas para ver uma forma de tirar a vida de Jesus. Então, vamos lá. Método literário. É uma narrativa, a gente já viu, é uma narrativa biográfica. Por quê? Porque fala sobre a vida de Jesus, biografia, tá? É apocalíptico, capítulo 13, vai falar sobre coisas futuras, coisas vindouras, e tem poucas parábolas. Eu observei 4 parábolas, eu penso que tem umas 4 parábolas, tá? Como o autor apresenta Jesus? A gente já viu que ele apresenta Jesus como servo. Lá na visão do profeta, a visão de João, ele apresenta Jesus como um novilho, como boi, tá? O boi na visão de Ezequiel e de João. Jesus é popular, ele apresenta Jesus como uma pessoa popular, uma pessoa que faz as coisas acontecerem e que a multidão está sempre o seguindo, tá? Está sempre acompanhado pela multidão. Termos repetidos. Separei aqui termo repetido, um termo que aparece 40 vezes em Marcos, que é a palavra
imediatamente, logo a seguir, essa palavra que dá a ideia de rápido, entendeu? Que dá a ideia de uma coisa rapidamente acontecendo outra. É Jesus agindo, Jesus fazendo, se identificando com o povo romano. Tá? Então aparece 40 vezes. E eu quero trabalhar com vocês uma passagem única. João Marcos, por ter sido o primeiro a ser escrito, ele tem pouquíssimas passagens únicas, tá? Pouquíssimas. Tem uma parábola da semente, que eu acho que é no capítulo 4. E essa passagem aqui que eu observei, eu acho que não tem mais nenhuma passagem única. Tem alguns trechinhos pequenos que a gente viu, mas não é uma passagem inteira. Um trechinho pequeno, um detalhezinho ou outro vivido por Pedro, muito provavelmente, né? Daqueles exemplos que a gente já viu. Então, mas uma passagem única mesmo, passagem, um texto, um trecho maior de uma situação vivida única, não tem. Tem no capítulo 4, uma parábola da semente, e agora tem Marcos 14, 51 e 52. Quero trabalhar esses dois versículos com você. Vamos lá, Marcos 14, 51, 52. Essa é uma passagem única. Seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Queria ver com você, contar uma historinha para vocês, tá? Aqui, ó, está falando de quando Jesus foi preso. Jesus foi preso, estava seguindo de longe, ó, seguia um jovem coberto unicamente com lençol, e lançaram-lhe mão. Está falando dos soldados que pegaram Jesus, pegaram ele também. Mas ele largou o lençol, se desvencilhou lá e fugiu sem roupa. Era uma pessoa que estava enrolada no lençol. Que homem é esse? Estava nu, enrolado no lençol, seguindo Jesus de longe. Viu Jesus sendo preso. Quando os soldados prendem Jesus, os discípulos todos fogem, é o que o texto diz. Os discípulos, ó, fogem. E aí, esse rapaz é pego, mas parece que pega ele só pelo lençol, ele desenrola, solta do lençol, sai pelado e o soldado fica com o lençol. Que rapaz é esse? Quem é esse rapaz que seguia Jesus de longe? Quero falar para vocês, muito provavelmente essa é uma passagem autobiográfica. O autor, João Marcos, está falando de si. Ele está contando sua historinha, sua participação especial no livro. Olha que legal, gente. O que acontece? Como a gente viu, em Jerusalém, Jesus ficava na casa de João Marcos, na casa de Maria. A gente viu isso, né? A gente já viu em textos anteriores. E aí, ó, Jesus, o que ele fala para os discípulos quando ele quer preparar a ceia? Eu tinha que ter anotado esse texto, mas eu não anotei. Mas vamos lá, tá aqui, é no capítulo 14 mesmo, ó. 14, versículo 12 fala o seguinte: no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus entrou em Jerusalém, tá? Jesus já está aí nos seus últimos dias, né? Ele entrou em Jerusalém. E aí os discípulos falam assim: Jesus, onde você quer que prepara a Páscoa? Onde a gente vai fazer a Páscoa? Aí Jesus dá lá as coordenadas para os discípulos. Ele vai falar assim: ó, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à cidade e vos sarei a encontro um homem trazendo um cântaro de água. Jesus conhecia o homem, sabia os horários do homem, sabia os horários da casa, sabia tudo, ó. Seguiu e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então, na casa conhecida, Jesus era conhecido da casa, Jesus conhecia a casa, as pessoas da casa conheciam Jesus, né? E Jesus conhecia a casa porque sabia que tinha espaço, então, provavelmente, casa de Maria, casa de João Marcos, tá? Onde é meu aposento, qual hei de comer a Páscoa? E eles vos mostrará, olha o que Jesus fala. Ele vai mostrar para vocês um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos e foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. E aí eles preparam a Páscoa e fazem tudo que Jesus tinha dito. E aí, veja bem,
Jesus agora, ó, vai estar lá com os 12 e tal, sentado à mesa. E aí é o momento em que o traidor é indicado, né? Eles perguntam: sou eu, Jesus? É Jesus, sou eu, Jesus? Eles perguntam e Jesus indica quem é o traidor. É o momento em que Jesus lava os pés dos discípulos. Olha, é um momento sublime, né? É um momento que eles estão ali, né? Juntos com Jesus. Aí o texto diz que eles cantaram um hino e saíram. Cantaram um hino e saíram. Logo depois que ele sai, aí Pedro é avisado sobre a negação, né? Jesus vai para o Getsemane para orar, tem aquele tempo com os discípulos, pede para os discípulos vigiarem e tal. E aí os discípulos dormem, acontece aqueles episódios da oração dos discípulos dormir, Jesus fala: vocês não podem nem um tempo estar comigo e tal. E aí depois Jesus é preso. Aí vem esse episódio, ó, de Jesus sendo preso e um rapaz é pego, enrolado num lençol. Só João Marcos escreve sobre isso. Essa é uma passagem eu afirmo que é, porque acredito mesmo que é uma passagem autobiográfica. João Marcos está escrevendo de si. João Marcos, ele ouviu muito provavelmente: Jesus está na minha casa. Como que você dorme? Jesus está na sua casa, com os 12, ceando na sala ao lado do seu quarto. E aí você tá lá no pronto para dormir e tal, mas Jesus tá, e você quer ouvir, você quer saber o que tá acontecendo, você se enrola no lençol, isso aí tá, é o que eu penso, né? E você se enrola no lençol e você vai ficar lá ouvindo atrás da porta. Eu ia ficar ouvindo atrás da porta, ainda mais se eu fosse jovem, né? Hoje eu ia ficar velha, imagina. Jesus tá ali na minha casa, conversando com os discípulos, aí você se enrola no lençol e fica atrás da porta ouvindo, que de repente eles cantam uma música e você tá ouvindo a música e tal. Jesus tá falando aquelas histórias lá, né? Tá lavando os pés dos discípulos e Jesus tá indicando quem vai trair, contando que ele vai ser morto e alguém atrás da porta escutando. De repente eles levantam, eles saem, não dá tempo de você se vestir, ou se você se vestir não vai dar tempo de você correr e chegar a tempo, né, de ver Jesus. Para onde eles estão indo, você não sabe, aí você se enrola no lençol e vai correndo, né? Vai correndo atrás de Jesus. E aí você segue Jesus, né? Você começa assim com essa curiosidade, né? Essa curiosidade de saber o que está acontecendo, que Jesus está ensinando, o que Jesus está falando, quem são os 12, para onde eles estão indo. Você começa a seguir Jesus. Isso foi o que aconteceu com João Marcos. Começou a seguir Jesus por curiosidade, para o seguir pela vida toda, né? Para ter uma vida de dedicação a Jesus, de serviço, né? Ele vai escrever sobre Jesus servindo. Esse é João Marcos, alguém que começou a seguir Jesus por curiosidade e que o seguiu para sempre e que escreveu um livro sobre Jesus servindo, né? Serviu Jesus com a sua vida e escreveu um livro sobre Jesus servindo. Existe uma outra teoria que diz que João Marcos ouviu tudo isso e tal, estava deitado para dormir, e que os soldados foram procurar Jesus, e Jesus já era tão conhecido da casa que os soldados foram lá na casa procurando Jesus. Alguns acreditam que os soldados foram lá na casa procurando Jesus e Jesus não estava lá. E João Marcos foi correndo para avisar Jesus que os soldados estavam atrás dele, e foi correndo também ao encontro de Jesus, não deu tempo de vestir a roupa. Existe também essa teoria, né? Esses dois entendimentos aí. O que importa é que João Marcos começou a seguir Jesus dessa forma, para seguir Jesus para sempre, para dedicar a sua vida para Jesus depois, para o serviço, né? Para auxiliar os apóstolos, né? Para ser um grande homem, um grande escritor. Escreveu o melhor livro que poderia se escrever, sobre o melhor tema que poderia ser escrito. Esse é João Marcos, esse é o autor do livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, com seu coautor Pedro, né?